Nós, do portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias, estamos recebendo em nossos estúdios o senhor José Luiz Alves Serafim, mais conhecido como Comandante Serafim. Primeiramente, queremos te agradecer por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, Jonatas Marques, muito obrigado a todos os telespectadores por essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês aqui nesse estúdio. Como ex-comandante da Capitania dos Portos da região dos Lagos e pastor, temos aqui dois vídeos que encontramos sobre o senhor na internet. Vejamos o primeiro em Brasília com o deputado federal Hélio Lopes. Olá, amigos, deputado Hélio Lopes. Vocês, moradores de Búzios, pessoal do Rio de Janeiro, estou aqui com o comandante Serafim, servo de Deus, militar, defende as cores do Brasil, defende a família. É uma honra ter aqui no meu gabinete essa pessoa que, assim como eu, acredita naquilo que está na Bíblia, defendendo a família em primeiro lugar, assim como o presidente Bolsonaro e todos aqueles que votam em favor do Brasil melhor. Está aqui esse homem que foi comandante da Capitania dos Portos, cidadão de bem. Vou falar para vocês, hein? Esse ano é ano de mudança, porque Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E o segundo vídeo com o senador Haroldo de Oliveira e o deputado estadual Jorge Neto. Sempre a solenidade é singela, mas é inversamente proporcional à importância do evento, porque nós temos uma pessoa preparado, ele é da Capitania de Portos, preparado e conhece profundamente as questões relacionadas ao município de Búzios. Isso para nós é muito importante, que vem também qualificar o partido, vai organizar, está com dois companheiros que vão se filiar para candidato a vereadores em Búzios, e aos poucos então nós vamos organizando não só as nossas candidaturas a prefeito, como as nominatas, que são muito importantes nesse momento. Muito obrigado, vocês sejam bem-vindos. Como falei, é simplesmente um ato singelo, mas é muito importante para nós do PSD e é muito importante para ou agora, neste caso, para o município de Búzios. Muito obrigado. Eu vou pedir ao Jorge Felipe Neto que faça a primeira assinatura de abono, que nessa deixa um pontinho para mim. Deputado estadual. Jorge Felipe Neto, deputado estadual, está organizando o município do Rio de Janeiro. Aqui, ó, Serafim. Toda essa linha é sua. Toda essa linha. O que nos levaram a solicitar essa entrevista ao senhor, que terá perguntas de igual tema e ordem que faremos para todos os pré-candidatos, sejam a vereador ou prefeito. Primeiro, queremos saber que influência teve esses encontros em Brasília com o deputado federal Hélio Lopes e, posteriormente, uma reunião dirigida pelo senador Haroldo de Oliveira, que acabamos de mostrar. Levou o senhor a este desafio político, se filiar ao PSD e ter o seu nome apresentado à aprovação na próxima convenção do partido como pré-candidato a prefeito. Jonatas Marques, eu servi a pátria durante 30 anos, né? E após ter sido delegado da Capitania dos Portos, dessa região linda, maravilhosa, que é a região dos Lagos, e ter sido o representante da autoridade marítima de todos esses contextos, podemos dizer assim, voltado para o mar, e principalmente aqui em Búzios, que era uma região também de jurisdição, a gente aprendeu muito com as potencialidades que esse município de Búzios possui. E após ter ido para a reserva, eu assumi aqui o cargo de secretário do Mar e Ordenamento Náutico e Pesca, a secretaria que foi criada, e após ter chegado na prefeitura, eu comecei a conhecer de perto as estruturas, não só funcionais, mas as estruturas físicas de como funcionava a prefeitura. Até então eu não tinha nenhuma vontade de querer me pré-candidatar a algum cargo eletivo, mas a necessidade de ver de perto as condições com que a prefeitura, não só a prefeitura de Búzios, mas a gente percebe que todos nós brasileiros temos o direito de estar inserido na política para ajudar aquilo que nós temos de melhor.
E eu servi a pátria durante 30 anos. E o servir a pátria é uma espécie de sacerdócio. É servir ao seu povo. E a política ela não pode ser diferente. Eu penso que as pessoas têm que estar na política para servir e servir bem. A política não pode ser um emprego. A política é algo representativo. Tem até quem diga que a autoridade política, ela se sente uma autoridade após ser eleita. Na verdade, essa autoridade, ela não é uma autoridade daquele candidato que foi eleito. Essa autoridade ela é do povo. A própria lei já diz que toda autoridade ela emana do povo. Esse tipo de autoridade é uma autoridade governamental. Então o prefeito, o vereador, o presidente, o senador, o deputado, ele não é essa autoridade que ele talvez pense que ele é naquilo que se diz respeito à pessoalidade, mas sim na representatividade do povo. Então a autoridade governamental, na verdade, quem é o povo? Então é o povo que determina as ações da política a ser exercida, no sentido que essa autoridade tem que representar muito bem aqueles que ali estão. E nesse sentido, após ver que realmente as atividades da prefeitura ela tem muitas dificuldades, principalmente estruturais, né? A gente percebe que não há ali uma supervisão. O problema que eu percebi de perto, Jonatas, é a supervisão. E a gente volta para o meio histórico, aí como pré-candidato eu tive que estudar muito bem o município de Búzios. Né? Vim morar aqui, sou morador da Rasa há um pouco mais de um ano, e eu percebo de perto as fragilidades no sentido de perceber a administração que ao longo de todos esses anos, de 24 anos, não existe um legado para esse município. E um dos maiores legados que o município tem, e aí é indiscutível, é a questão turística da cidade. O turismo da cidade, com as potencialidades que ele tem, não existe um legado. Ou seja, ao longo de 24 anos, isso constatado não só por mim, mas a gente percebe aí até, esses dias eu estive buscando num jornal que era muito conhecido aqui, chamado Peru Molhado, no ano de 2013, uma matéria lá dizendo que daquela época os comentaristas já falavam que o turismo da cidade ele só servia para os turistas e não para os munícipes. Nós aí começamos a perceber o seguinte, existem duas coisas que são diferentes, crescimento e desenvolvimento social. Crescimento é quando se há ali uma arrecadação de imposto, quando se há injeção, que as pessoas de economia, que a pessoa vai lá e gasta milhões e de fato vem aqui os turistas e deixam milhões aqui em dinheiro, mas isso não quer dizer desenvolvimento. Desenvolvimento social é quando você pega esse investimento e atribui para as pessoas que aqui moram, para a população buziana. E a gente começa a ver que a discordância na área do turismo aí, que há um crescimento, mas não há um desenvolvimento social, porque esse dinheiro não é repartido para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Então todo um ordenamento, não só o náutico, mas ordenamento de segurança, de educação, enfim, não há aí uma reparação desses erros. É claro que não é algo muito fácil de se fazer, é algo até muito difícil, mas tem que se haver um comprometimento. A gente percebe que a prova disso é que ao longo desses anos todos, nós vivemos atualmente, aí, por exemplo, vimos atualmente um questionamento, como por exemplo a entrega de cestas básicas, num município que praticamente teria condições de ter projetos que evitassem, por exemplo, esse tipo de situação. Nós vemos, por exemplo, pessoas sendo excluídas, vamos dizer assim, do serviço público, como aconteceu com os professores, né, aqueles 400, que aí não vamos entrar no detalhe, porque há alguma razoabilidade para isso, mas se o município ele tivesse uma estrutura organizacional, que houvesse uma supervisão das suas ações, talvez nos minimizasse isso. Então todos esses questionamentos me levaram a realmente, como ainda jovem, me dispor e me colocar como opção para o povo buziano, uma opção a mais, apenas como um pré-candidato a prefeito dessa cidade, exatamente por essas questões, de saber que a gente tem muita coisa ainda para fazer junto e se entregar de corpo, alma e espírito, como fiz assim a minha vida toda na Marinha do Brasil. Nos fale um pouco sobre o seu histórico de vida e militar. Quem é José Luiz Alves Serafim? Jonatas, eu vim de uma família e sou de uma família muito humilde, né? Mas só que a época, ainda quando muito criança, somos 8 irmãos, né? E eu sou o terceiro desses 8 irmãos. Fomos criados com muita dificuldade, aquela dificuldade que realmente afeta quase a maior parte da população brasileira, né? E do mundo, por que não dizer, é a condição financeira. Vivíamos abaixo da linha da miséria, vivíamos de favor na casa da minha avó. Éramos 8 irmãos, como eu já disse, e era o terceiro mais velho. Então, com 13 anos de idade, eu tive que começar a trabalhar. E ali eu lembro que com 13 anos,
3h30 da manhã, eu já acordava para trabalhar de servente de padeiro, né, lá em São João de Meriti. E naquele momento que ele estava na casa da minha avó, com aquela dificuldade toda, eu tinha que trazer parte, né, do sustento, que meu pai trabalhava também, mas com 8 irmãos, você já viu que a dificuldade era muito grande. Então, desde muito novo, eu sempre trabalhei. E uma coisa que me sustentou, Jonathan, muito, e aí independente de religiosidade, eu posso afirmar aqui, a minha crença em Deus, a forma como eu fui criado no berço evangélico, a minha mãe costumava fazer os cultos domésticos, né, aqueles cultos cotidianos dentro de casa, e era o que sustentava a gente. Eu tinha um sonho, uma esperança de um dia poder melhorar a minha condição de vida no sentido de dar melhores condições para os meus irmãos, né? Não permitir que faltasse ali o pão de cada dia. A coisa mais preciosa que tem na vida de todos nós, principalmente as pessoas, né, de baixa renda, como é o caso, é não ver faltar o pão de cada dia. O pão de cada dia é algo primordial. Então aquilo foi algo marcante, né, dentro da minha vida, e com todas aquelas dificuldades, trabalhando com dificuldade, estudando, sempre gostei muito de estudar. A minha vida era igreja, casa e trabalho. Igreja, casa, trabalho. E nesse momento aí eu buscava a Deus e pedia a Deus que Ele cumprisse o desejo do meu coração. Eu queria à época ser militar. Eu gostava muito, né? Tem até não sei se uma charge, né? Uma brincadeira aí, tem um nenenzinho que as pessoas botam que nasce já de camuflado, já nasce militar, isso sou eu, né? Eu gostava muito, desde pequenininho, né, dessa área militar, e Deus ouviu o meu desejo, né? E aí aos 18 anos de idade entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais como recruta, fuzileiro naval, fui soldado fuzileiro, depois fui sargento músico, sou trompetista, fui trompetista da Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, né? Fiz um curso superior de pedagogia, me pós-graduei em psicologia educacional, e aí seguindo carreira, depois fiz concurso para oficial, né, fuzileiro, e aí cheguei até o posto de capitão de corveta, e minha última comissão foi aqui como delegado da Capitania dos Portos da região dos Lagos. Então foi uma vida realmente de muito sofrimento, de muita luta, de muita determinação, mas Deus em tudo me honrou. Eu acreditei, estudei e percebi que Deus tinha o melhor. E a gente não pode nunca perder a esperança, né, Jonas? O senhor, que já foi secretário municipal na pasta da Secretaria do Mar, Ordenamento Náutico e Pesca, o que pode falar sobre o ordenamento náutico em nossa cidade? O ordenamento náutico, ele não existe na nossa cidade de Búzios. Por que não existe? Quando você fala em ordenamento, Jonatas, você fala de um local exemplificado para banhista, um local para embarcações, um local para esportes náuticos, seja surf e por aí vai, seja campeonatos à vela. Você tem um local para os ambulantes, e você tem todos esses locais pré-definidos, e com isso você consegue ter um ordenamento de segurança. E no município aqui da Armação dos Búzios, até pouco tempo, não existia aí nenhuma legalização para todos aqueles que, por exemplo, tivessem esses brinquedos náuticos, e eles precisam, além da licença da prefeitura, que é muito comum que tenha, eles precisam de um nadopor de segurança da navegação do órgão competente para atuar com segurança. E no nosso município não é só esse ordenamento náutico que faz a diferença. Por exemplo, você vê que o turista, ele vem para a nossa cidade, uma das coisas mais importantes para o turista é a experiência. O que é experiência? Ele vai no lugar, ele teve uma experiência de estar ali, e ele sabe que quando vai voltar naquele lugar, ele vai ser bem tratado, ele vai ter um local decente, com segurança, onde ele pode ver e pode constatar que as embarcações estão nos seus devidos lugares, que os banhistas têm os seus direitos resguardados, que aqueles que fazem as vendas dos seus produtos ali, estão todos eles credenciados pela prefeitura. Tudo isso são colocações de ordenamento e muito mais, porque a cidade, ela não é só voltada para o ordenamento náutico. O ordenamento náutico depende de outros ordenamentos. O turista precisa de um ordenamento de segurança, ele precisa de um ordenamento em todas as áreas que o circundam. Por quê? Porque nessa área de ordenamento, ele, quando voltar a pensar em vir na cidade novamente, ele vai pensar duas vezes, vai falar, olha, quando eu fui lá, eu encontrei um engarrafamento terrível, eu encontrei ali uma falta de atenção, de assistência, né? Por exemplo, por parte de um socorro, seja lá o que seja. Então é um conjunto de várias coisas que faz com que esse ordenamento seja realmente muito bem visto por todos aqueles que vêm visitar a nossa cidade. Qual é a sua visão sobre a nossa cidade no que tange ao cenário econômico pós-pandemia?
Olha, eu fazer eu é muito presunçoso, né, em fazer essa perspectiva futura. A gente sabe que a gente passou aí muito próximo, mas é verdade, há uns 300 anos com a peste negra e depois aí uns 100 anos aí da gripe espanhola, e de lá para cá nós não tivemos nenhuma expertise sobre esse assunto como nós estamos vivendo agora. É algo muito sério, algo realmente que requer uma atenção muito grande. A gente já vê aí os resultados da economia no mundo todo, e no nosso Brasil, especialmente aqui em Búzios, não vai ser diferente. A gente sabe que já tem pessoas que estão sendo desempregadas, já tem empresários que estão fechando as suas firmas, mas a gente sabe que Deus é poderoso para nos guardar, Jonas. A gente acredita no amanhã, a gente sabe que o amanhã pertence a Deus, a gente acredita que realmente a gente possa recuperar isso, mas não vai ser fácil, vai ser algo muito difícil e a gente vai ter que ter uma força de vontade muito grande, um comprometimento, não só da parte dos governantes, mas também de todos nós, para unidos conseguirmos vencer esse mal aí que realmente vai trazer graves consequências no futuro para todos nós. Nós queremos agradecer por essa entrevista e o Portal BRIM, a TV Búzios, está sempre à sua disposição. Muito obrigado, Jonas, muito obrigado a todos, Deus abençoe e estarei sempre à disposição. Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação até você. Aqui é o Governo Federal, trabalhando por você e todo o Brasil. É uma vida mais digna, com a segurança da casa própria. É mais segurança nas estradas e redução de custos logísticos. É facilidade no escoamento da produção. Esse é o Marciano Mendes. Essa ferrovia trouxe bastante emprego aqui, muito desenvolvimento para a cidade de Anápolis. Aqui é infraestrutura. Aqui é Brasil. Sobreviveu a tudo isso. Agora que o mundo mudou, será que a gente aprendeu? Normas e equipamentos de segurança já existem, mas precisam de todos nós para funcionar. Faça a sua parte. Sistema FIENG, por uma